Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo no canal No Horizonte da Fé Católica. Eu sou o professor Jair Luiz Reis. Aqui no canal eu proponho reflexões para realçar e aprofundar a sua fé. Vamos refletir um pouco sobre o eu creio, a fé como ato pessoal. Então, fundamentado biblicamente naquela frase de 2 Timóteo: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Então, nós começamos com essa frase aí da 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Eu sei em quem pus a minha fé. Então, antes de mais nada, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhante fé numa criatura. Então agora vamos analisar todas essas verdades, que são muito profundas. Então, primeira, essa compreensão de que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Nós temos insistido com certa frequência a nossa reflexão de que eu preciso dar a minha resposta de fé. Ninguém pode fazer isso por mim. Claro que Deus já preparou o caminho, Ele nos conferiu a possibilidade do crer, mediante a graça dele, mas somos nós que precisamos dar a nossa resposta. Então, inseparavelmente, é o assentimento livre a toda a verdade revelada por Deus. Eu sou livre, eu preciso responder. Essa é uma realidade que deve ser feita pelo ser humano. Não cabe a nenhum outro responder. E nós somos livres. Nós podemos dar a nossa resposta, nosso sim, ou simplesmente nós podemos ignorar essa oferta salvífica de Deus oferecida para nós. Mas nós precisamos nos decidir, sendo sim ou sendo não. Necessariamente o ser humano precisa se decidir. Então, quanto essa adesão pessoal a Deus e o assentimento, isso é o acolhimento à verdade por ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. Isso é muito importante. Porque nós, para podermos dar a nossa resposta, nós temos o auxílio do próprio Deus. E nós só conseguimos dar porque Deus, a resposta, claro, porque Deus nos capacitou, porque Deus nos conferiu todas as possibilidades. E, por conseguinte, essa resposta da fé difere de uma fé puramente numa pessoa. Por exemplo, quando nós pegamos um ônibus, nós depositamos a fé de que o motorista conduzirá o ônibus da maneira mais segura, da melhor forma possível, que nos conduzirá com segurança. Mas, quando a gente fala do ponto de vista da fé enquanto assentimento, enquanto acolhida da palavra de Deus, nós estamos falando numa instância maior. Por quê? Nós estamos falando e percebendo de que Deus se fez dom para nós, Ele comunicou a sua verdade na história, vimos um pouco isso lá na revelação histórica, e por isso nós podemos dar a nossa resposta. Então, nós temos uma ajuda sobrenatural, que nós chamamos do dom da graça de Deus. Na pessoa humana, nós podemos acreditar sem ter fé. Todas aquelas pessoas que ainda não conseguiram confessar uma fé de forma explícita, não necessariamente eles desprezam o ser humano, ao contrário. Muitos são profundamente caridosos, muitos ajudam causas humanitárias, mas aí para isso não precisa ter fé.
para essa confiança no outro, no ser humano, você pode ficar numa fé que a gente poderia chamar puramente antropológica, isto é, nós confiamos no outro porque ele nos dá sinais de que nós podemos acreditar no outro. Quando nós falamos na fé concreta, professada, quem nos dá o crédito, quem nos permite crer, não é o outro em primeira instância. Em primeira instância, é o próprio Deus. É o próprio Deus que dá as possibilidades que nos permite crer. Claro que nós acreditamos também com o outro. Quando nós temos um bonito testemunho de fé, claro que isso justifica, solidifica a nossa fé. Mas o ponto de partida não é esse. O ponto de partida é sempre a ação salvífica, a misericórdia de Deus. Ele que se faz dom, ele que se faz dom sobrenatural e nos permite crer. Então, essa segunda fé, essa fé que vem como resposta da revelação de Deus, nós poderíamos chamar de teologal para diferenciar da outra. O que seria então essa fé teologal? É essa fé que nós, enquanto seres humanos, damos mediante esse assentimento, mediante o acolhimento da revelação de Deus. E por isso ela difere da fé humana. Mas aí a gente podia levantar uma pergunta: mas será que quem tem maior possibilidade de acreditar no outro também teria mais facilidade de acreditar em Deus? Talvez. Era algo para ser pesquisado. Mas eu acredito, quem tem mais facilidade em acreditar nas relações, por exemplo, familiares, tem mais facilidade de acolher a própria revelação de Jesus Cristo, que nos comunica a verdade do Pai. Mas claro que não é o único caminho, não é a única resposta possível, mas pode ajudar, acredito que sim. Mas a resposta de fé que nós damos, isso que nós chamamos de fé teologal, tem um olhar muito mais amplo, porque nos encaminha para quê? Para este Deus que se revelou na história e mais fez história com o ser humano. Ao enviar o Pai, ao enviar o seu Filho Jesus Cristo, ele cria essa proximidade conosco antes nunca vista. Essa proximidade plena nós só conseguimos ter pelo Filho de Deus. Não é por acaso que São Paulo vai falar de filhos adotivos, ou ainda que nós somos filhos no Filho de Deus. Aquilo que Jesus Cristo é por natureza, isto é, ele é Deus junto com o Pai e o Espírito Santo. Nós somos por aquilo que Cristo mereceu a nós. Por isso, a graça de Deus, que é graça de Cristo, nos abre esse caminho para essa proximidade com Deus Pai. Sempre nós já sabemos que essa experiência que nós fazemos é movidos no Espírito Santo. Então vejam como é importante reafirmar essas duas grandezas que nós estamos falando. Por um lado, a fé cristã é, primeiramente, uma resposta à própria revelação de Deus, revelação histórica essa, que alcançou sua máxima visibilidade no meio do seu Filho Jesus Cristo, mas nós também podemos falar, aqui como o texto do Catecismo diz, de uma fé numa pessoa, que é um grau menor. Então é justo e confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Porque a verdade revelada por meio de Jesus Cristo nos leva ao quê? Nos leva à salvação, nos leva ao caminho do bem, nos conduz à vida eterna. É aquela frase, a quem nós podemos ir? É aquela famosa pergunta do apóstolo, a quem nós podemos ir?
Somente tu tens palavras de vida eterna. O apóstolo falando a Jesus Cristo. Como é que nós podemos confiar cegamente na palavra humana? Nós precisamos ter uma fé absoluta na palavra que vem de Deus. Claro que a verdade, a palavra que vem do ser humano, se for uma pessoa que está no caminho bom, honesto e justo, claro, é uma palavra verdadeira. E se de fato é uma palavra verdadeira, essa palavra humana, ela estará em consonância com a palavra revelada. Aquela frase aí de Santo Agostinho que diz que a palavra pronunciada pelo ser humano, se ela for uma palavra que leva ao bem, que leva à verdade, que leva à justiça, necessariamente ela estará em consonância com a Sagrada Escritura. Agora, não é o mesmo peso que nós devemos depositar da revelação de Deus, que necessariamente nos leva à certeza da fé e da salvação, de uma palavra humana, que pode sim, às vezes, ser dúbia, que pode, às vezes, sim, levar as pessoas até ao erro. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é certeira, ela nos mostra o caminho que nós devemos seguir, que é o caminho da salvação. Então, esse número 150 aí do Catecismo da Igreja Católica, que ele fala, então, essa adesão pessoal, nós damos esse pleno assentimento em liberdade a que a palavra revelada por Deus, essa palavra revelada e essa resposta que nós damos, ela vem de encontro a uma verdade que é absoluta, é a verdade que leva à salvação. Por isso, ela tem um grau muito maior do que a palavra puramente, simplesmente humana, ou ter uma fé, uma confiança no ser humano. Em Deus, nós estamos falando de uma gradação muito superior, e diz que é justo e bom confiar, então, em Deus, porque Ele nos leva no caminho da salvação. Mas não podemos esquecer que a fé é um ato humano. Aí eu trago outro número do catecismo para a gente refletir um pouquinho, que é, já comentei com vocês, aqui eu estou usando a abreviatura CSC, número 154, que é o número do catecismo, mas existem formas variadas de fazer a abreviação do Catecismo da Igreja Católica. Eu optei por essa, mas outras são possíveis de serem usadas. Então, ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. Aí eu cortei um pouco o texto, porque não daria para vocês terem a visão unitária, eu gostaria disso. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade ao Deus revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Então, a fé só é possível pela graça, pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Já vimos aí, num dos textos anteriores sobre a fé, num dos vídeos, né? Mas aí vem a questão, não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Mas é vivendo plenamente nessa nossa humanidade é que nós vamos conseguir crer. Claro que a fé exige de nós conversão, exige de nós mudança de vida. Mas não é contrário a nada do que diz respeito à nossa natureza humana. Não é nada contrário crer. A fé é plenamente plausível no nosso contexto cotidiano. Às vezes eu brinco, a gente não precisa ir para outro planeta para crer. Nós cremos
a partir daquilo que nós somos. Nós cremos a partir do nosso contexto em que nós estamos inseridos. Em meio a nossas dificuldades, em meio a nossas vitórias, em meio a nossas alegrias, em meio a nossas tristezas, em meio a nossas buscas, em meio àquilo que nós almejamos, aí que nós cremos. E nós somos até convidados a, no ato de nossa fé, da nossa oração, trazer tudo isso para que nós tenhamos um ato autenticamente humano. A nossa fé não passa só por maravilhas. É inerente à existência humana termos alguns momentos de maior angústia, de maior tristeza, de maior dificuldade. São esses momentos que até ajudam a solidificar a nossa fé, porque faz parte da nossa existência humana. E é nesse contexto que nós nos realizamos, autorrealizamos. Então, não é nem contrário à nossa liberdade. Nós precisamos nos decidir, já falamos isso na nossa fé, e exercendo plenamente a nossa liberdade, é que nós chegamos a um ato de fé, como também não precisamos abrir a mão da inteligência para confiar em Deus e aderir às verdades reveladas. Ao contrário, a fé, ela primeiro, claro, é escuta, é acolhida, mas depois ela é reflexão. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente empregando a inteligência que a gente possui, que Deus nos confiou, para dialogarmos, para discutirmos, para refletirmos sobre a fé. Então, se por um lado é um ato autenticamente humano, e se é autenticamente humano, precisa necessariamente passar pela nossa liberdade e pela nossa inteligência, assim, então, a resposta de fé, ela caminha em consonância com tudo aquilo que nós somos, como nós nos realizamos. E confiar em Deus, acolher as verdades reveladas por Deus, exige, claro, reflexão. Não é só algo que acontece de fora para dentro e aí está tudo resolvido. Não. Nós precisamos refletir. Nós somos convidados a ter cada vez mais clareza naquilo que nós cremos. E hoje as pessoas já não se contentam mais em crer por crer. Não, elas querem saber, mas por que isso? Por que eu creio, por exemplo, no Deus que se revela? Então, nós sabemos que existem claros elementos lógicos, racionais, que nos permite também perceber isso, a fé. Além de, claro, toda a acolhida da própria revelação de Deus. E aí, não sei se vocês já pensaram sobre isso. Veja como nas narrativas, seja lá do Antigo como no Novo Testamento, como existe uma profunda unidade em toda a história da revelação e da salvação narrados na Sagrada Escritura. A verdade fundamental, a espinha dorsal, ela é mantida em todos os testamentos, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A questão, por exemplo, Deus único. Depois, no Novo Testamento, esse Deus único que é Pai, Filho e Espírito Santo, assim que ele se mostrou, se revelou na história, e essa é a nossa fé, nós percebemos que existe uma unidade fundamental. Nós não temos uma verdade anunciada lá no Antigo Testamento, que depois, no Novo Testamento, ela vai se mostrar contrária. Ao contrário, tudo aquilo que foi prometido lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, encontra-se plenamente concretizado. Então, no Novo Testamento, se encontra plenamente perceptível essa unidade. E aquilo que foi prometido se concretiza.
Então, é importante percebermos como que, em consonância com a nossa liberdade, em consonância com a nossa inteligência, a nossa racionalidade, é que nós cremos. Nós não podemos nem precisamos abrir mão daquilo que o ser humano é vocacionado a ser. Claro que fé, já falamos que implica mudança, conversão, implica-se afastar do pecado e do erro, mas, por outro lado, é um ato profundamente, autenticamente humano, que no exercício da nossa liberdade, da nossa vontade, daquilo que nós buscamos, daquilo que nós queremos, nós concretizamos esse ato de fé. Então, como termina o texto aqui? Claro que nós devemos prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade ao Deus revelador. A nossa fé pede que cada vez mais nossa vontade, já falamos isso, retomo, precisa estar conformado com a vontade de Deus. Porque nós sempre temos dois caminhos. Ou deixamos que a palavra de Deus ilumine a nossa vontade, e aí seguimos o projeto histórico-salvífico de Deus, ou senão seguimos a vontade meramente humana, que pode nos levar a caminhos que nos afastam de Deus. Mas é fundamental, no exercício da nossa inteligência e da nossa vontade, a esse Deus que se revela, isso vai favorecer o quê? Isso vai propiciar o quê? A comunhão íntima com Deus. O que há de mais gracioso, de mais importante, de mais relevante na nossa vida do que a comunhão plena com Deus? Então a fé quer nos levar a isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Se você gostou, então peço para que você se inscreva no canal, também dê o seu like e também o seu comentário se desejar. Um abraço e até a nossa próxima oportunidade.